Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, segunda-feira, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o seu encontro diário do esporte, o seu Esporte na TV. Hoje, sob a minha apresentação, o nosso titular, o nosso diretor de esportes, o Valdir Arsman. Um grande abraço aí ao Valdir. O Valdir, esta semana, excepcionalmente, está tirando suas merecidas férias. O Valdir, nesse momento, em alguma praia aí do litoral norte. Então, o Valdir, essa semana, descansando, renovando as suas baterias. E na outra segunda-feira, o Valdir aqui no comando do Esporte na TV. Estaremos aqui diariamente e também ao lado dos nossos convidados e ao lado também do nosso colega Jairo Cuba. O Jairo Cuba que estará amanhã à noite no Esporte na TV e hoje está acompanhando o jogo Grêmio Juventude na Arena. Falando em Campeonato Gaúcho, primeiramente, terceira rodada começou no último sábado com o jogo do Novo Hamburgo. Brasil de Pelotas 0, Novo Hamburgo também 0 no estádio Bento Freitas. Numa tarde e noite em que o goleiro Gustavo do Novo Hamburgo foi o grande destaque da partida. Ponto importante, então, para a equipe anilada dentro das suas pretensões no Gauchão 2019. O Novo Hamburgo, que teve apenas uma modificação em relação ao último jogo, aquela vitória sobre o Veranópolis, sobre o VEC por 1-0, o Novo Hamburgo que teve o Leandro Cearense no lugar do Paulinho Semionato. Aliás, no segundo tempo, o Semionato entrou no lugar do Cearense. O Novo Hamburgo agora se preparando para o próximo jogo, quarta rodada, diante do, até então, ao menos antes do fechamento do jogo de hoje, Grêmio Juventude, até às 20 horas, o Caxias é o líder do campeonato. Então, Novo Hamburgo e Caxias, um grande clássico do interior gaúcho, na próxima quarta, às 20h30, no Estádio do Vale. O Clube Esportivo Aimoré, jogando ontem à noite em Veranópolis, segue invicto a equipe Índio Capilé. Conseguiu um bom empate, um para o Veranópolis, um também para o Aimoré. O Aimoré, então, que ainda não perdeu e se mantém dentro do chamado G4 do Campeonato Gaúcho. O Aimoré com a terceira melhor campanha, apenas atrás hoje do Caxias e do São José. Lembrando que o Grêmio joga hoje à noite. O Internacional, uma decepção. O Internacional que na última quinta-feira perdeu com seus titulares para o Pelotas no Beira-Rio e ontem com uma equipe alternativa, uma equipe mista, com alguns titulares como o Marcelo Lomba, o Iago, o Rafael Sobes, o Internacional jogando no sintético do Passo da Areia, o novo sintético, perdeu ao natural para o São José pelo placar de 2-0, complicando aí, acendendo já o alerta da equipe de Odair Hellmann. Claro que é início de Campeonato Gaúcho, apenas 3 rodadas, o Internacional que venceu na primeira rodada, mas perde agora 2 a fio. O Internacional que deverá ter os titulares na quarta diante do Veranópolis e o Grêmio logo mais hoje às 20 horas na Arena em Porto Alegre. O Grêmio recebendo o Juventude com o retorno dos seus titulares, mais uma vez no ataque a dupla Everton e Luan. Possível a estreia do Viseu, possível estreia do Montoya, então um grande jogo logo mais na Arena Grêmio Juventude, mas vamos falar muito de gauchão no programa de hoje e também muito de categoria de base, porque quem está aqui comigo, à minha direita e à esquerda do seu vídeo, é o Cristiano Felber, que esteve recentemente acompanhando a Taça São Paulo de Futebol Júnior, lá no estado de São Paulo, e também a Taça Votorantim Sub-15. Muito boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. O Cristiano que faz parte da equipe da Hans Sports. Boa noite, Daniel. Agradeço o convite. Fico feliz em estar falando no que a gente mais gosta, que é o futebol. Falando no que a gente mais gosta, que é a categoria de base, e contando um pouco da experiência que tive em São Paulo, olhando essas duas competições lá. Taça São Paulo, Cristiano, que terminou no último final de semana, aliás, na última sexta-feira, com a vitória do São Paulo nos pênaltis sobre o Vasco da Gama. A Taça São Paulo que teve aqui para nós, do Rio Grande do Sul, 4 representantes.
Na primeira etapa, Inter, Grêmio, São José e Juventude passaram para a segunda fase. Na segunda fase, apenas o Grêmio avançou. Aliás, o Grêmio foi o melhor gaúcho, terminou ali nas quartas de final, sendo eliminado pelo Corinthians. Como é que você analisa aí os futuros talentos do futebol brasileiro aí? Conforme o nosso diretor de esportes, o Valdir, sempre fala, o futebol não está morrendo. O futebol com a categoria de base, muitos jogadores fazendo testes, muitos talentos, o futebol está nascendo. A gente pôde acompanhar bem a Copa lá, um nível de campeonato altíssimo, né? A gente vê times sub-20 lá que podem jogar hoje tranquilamente um campeonato profissional. Já está meninos se despontando, meninos sendo vendidos, meninos já indo para os seus times, já participando desse começo de campeonato, tanto paulista, gaúcho, carioca. Foi uma experiência válida, muito boa lá. A gente vê a qualidade técnica dos jogadores mais novos, que a Copa São Paulo lá, até sub-20, a gente vê jogador de 16 anos, 17 anos lá, se despontando nos clubes já de São Paulo e Rio. O São Paulo, que foi o campeão, o São Paulo que na última Copa Ipiranga Sub-20, o São Paulo acabou sendo vice-campeão do Palmeiras, o Palmeiras que no ano passado, ao menos na categoria Sub-20, com exceção da Taça São Paulo desse ano, foi um legítimo papa-tudo nas categorias de base. E vamos abrir um parênteses também no profissional. A qualidade lá e o trabalho que eles fazem lá em São Paulo é diferenciado, é um trabalho... não visando só o campeonato sub-15, sub-13 ou até mesmo sub-17, é uma sequência. A gente viu jogadores lá de perfil de passar por seleção brasileira sub-15, sub-17, até mesmo a seleção sub-20. Então, um trabalho bem diferenciado assim do Palmeiras, do São Paulo, até mesmo do Corinthians, que eu observei os jogos do Corinthians. E também passando por uns times menores lá, o Red Bull, que é um clube formador e formador muito bom formador. O Red Bull, para quem não sabe, é de Campinas, né? O Red Bull, que é um clube de empresários e faz parte ali da primeira divisão hoje do futebol paulista. Aliás, a primeira divisão do futebol paulista com 3 equipes de Campinas, o Guarani, a Ponte e o Red Bull. Se observar os campeonatos fora do país também, na Alemanha eles também têm, estão disputando a primeira divisão da Alemanha. É um clube de empresários e um clube bonito de ver o trabalho deles, bonito de ver eles jogar organizado. bola. É um clube muito organizado, o padrão de jogo muito bonito deles, eles propõem o jogo. Não trabalham no último ano lá, não é sub-20. Me chamou a atenção um menino lá com 2001, 17 anos, um menino... um futebol fantástico, uma multa rescisória milionária, com Corinthians em cima, São Paulo em cima, bonito de ver mesmo. O Red Bull, que também, além do futebol alemão, também tem um time na MLS, o futebol norte-americano. Isso, no futebol, o chamado soccer. Isso, lá nos Estados Unidos. E, Cristiano, além da Taça São Paulo, que tu esteve acompanhando cá entre nós, acredito que seja a competição de categoria de base mais tradicional dentro da história do futebol brasileiro, até porque foi a 50ª edição. Também tu acompanhaste, então, a Taça Votorantim Sub-15 com a participação da dupla Grenal. Fomos a olhar esse campeonato, fazer uma avaliação no menino que estava no Ituano, junto com o treinador lá, que é amigo nosso, o Marcinho Guerreiro, que jogou no Atlético Paranaense, jogou em Palmeiras, e fazer a observação de outros 2 jogadores de clubes lá de Santa Catarina, um nível muito bom. Acabou a competição ontem, o Avaí sendo campeão em cima do Inter, o Avaí tirando o Grêmio também, uma competição muito boa lá. O Avaí que também está se dispondo muito bem no futebol nacional a nível de categoria de base, em todas as categorias nos últimos anos. Hein? Um trabalho bem feito lá por um coordenador que está há muito tempo lá, que se chama Diogo, faz um trabalho, olha, muito bom lá, de estar em cima, de orientar, de dar um suporte para os meninos, e também com essa questão de fazer a avaliação do menino sub-15, sub-17, indo fazer esse acompanhamento dos meninos lá.
E, Cristiano, não sei se tu conseguiste acompanhar paralelamente, né, nesse começo de ano. Tradicionalmente, também temos muitas competições de categorias de base a nível aqui do Rio Grande do Sul. Tivemos agora, recentemente, o final da Copa Cidade Verde, em Três Coroas, a Copa Pequeno Gigante, em Campo Bom, e também tivemos em Teutônia a chamada Teutônia Cup. Tu chegaste a acompanhar alguma dessas 3 competições? Quando eu voltei já estava em andamento a Pequeno Gigante, a Três Coroas eu não consegui acompanhar, estava lá em São Paulo. E acompanhei o americano na Pequeno Gigante ali. A gente acompanhou a 2006 do americano, que fez a Copa do Brasil ali, sub-12, né? Uhum. E foi um campeonato também de bastante qualidade, com o Palmeiras, com o Red Bull, com o Novo Hamburgo. Equipes tradicionais aí. É um campeonato bem parelho, com o Grêmio e Palmeiras se despontando, fizeram a final, né? E o americano, como é que foi o americano? Assim, o americano, se não estou enganado, foi com 5 categorias na Pequeno Gigante. Como é que foi no geral? A nível de experiência, o americano foi bem. Foi a primeira vez ali, o americano sempre ia ter Teutônia. Vamos fazer essa experiência ali, chegando na semifinal da 2006. Perdeu para o Palmeiras na semifinal. A chamada Taça Brasil, Taça Brasil Sub-12. Isso. Que beleza. E, Cristiano, falando um pouco de Campeonato Gaúcho, nós falamos antes nos bastidores, tu estava viajando, assim, mas olhando por cima, como é que tu vê esse começo aí de Campeonato Gaúcho? Claro que é muito... É começo, realmente, são apenas 3 rodadas, né? No momento, o Caxias liderando, mas com a possibilidade hoje à noite do Grêmio, um resultado normal, vencendo o Juventude na Arena, o Grêmio retomar a liderança. Como é que você vê esse começo de gauchão aí, com o Caxias e o São José largando já na ponta de cima, o Grêmio aí fazendo um bom trabalho, dando continuidade da última temporada, e o Internacional, que jogou 2 vezes com uma equipe alternativa, no momento ainda com apenas 3 pontos? Acompanhei bastante essa pré-temporada desses clubes, né? O Aimoré, o São Luís, o Novo Hamburgo. E para a gente que gosta de futebol, ficou meio precário os gols, né? A média de gols muito baixa. Nessa última, se eu não me engano, é 1 gol por partida. Claro que ao decorrer do campeonato o nível vai aumentando, vai melhorando, os jogadores vão se adaptando nos seus clubes, mas como o Campeonato Gaúcho é curto, é um campeonato que logo já começa os mata-matas. É um chamado torneio, porque na primeira fase são apenas 11 rodadas, né? Pois é, a gente vê, às vezes, quando as equipes estão se encaixando, estão se trozando, já vai para o mata-mata, né? Já vai. Mas a gente vê uma evolução de Grêmio disparando na frente, de Caxias, que a gente estava preocupado, que não tinha feito time até então, até o começo. Não tinha jogado o segundo semestre. Mas o nível técnico do jogador está cada vez melhor, o gauchão, né? O Caxias, que é treinado pelo Pingo. Pelo Pingo, né? O Pingo, que veio do futebol catarinense, do né? Brusque, Do Brusque de Santa Catarina. Foi campeão lá da Copinha lá, né? Por curiosidade, então, o Cristiano falou, o Campeonato Gaúcho até o momento teve 3 rodadas, foram 17 jogos até o momento, 28 gols, uma média baixa de 1,6 gol por jogo. Na primeira rodada tivemos 6 jogos, 12 gols. Na segunda rodada, 6 jogos, 11 gols. E nessa última rodada, a terceira rodada, que terá um jogo hoje, nos 5 jogos disputados até o momento, apenas 5 gols, uma média baixa de 1 gol por jogo nessa última rodada. Outra curiosidade do Campeonato Gaúcho, as equipes visitantes se dando a melhor nestas 3 primeiras rodadas. Nesses 17 jogos foram 10 vitórias, sendo que 6 vitórias dos visitantes e 4 vitórias apenas dos mandantes, e tivemos 7 empates. Lembrando que nessas 4 vitórias dos chamados mandantes, uma foi do Clube Esportivo Aimoré sobre o São José, a outra foi do Novo Hamburgo em cima da equipe do Veranópolis, e as outras vitórias dos mandantes foi ontem o São José diante do Inter e o Caxias diante do São Luís. Mas vamos continuar falando de Campeonato Gaúcho no segundo bloco, porque agora é a hora dos nossos apoiadores culturais.
Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Último sábado, o empate do Noia, Brasil de Pelotas 0, Novo Hamburgo também 0, uma grande atuação do goleiro Gustavo. Tivemos ontem, domingo, a vitória do São José no gramado sintético do Passo da Areia, no novo gramado sintético, São José 2, Internacional 0. Cristiano, chegaste a acompanhar o jogo do Internacional e São José. Minutos antes de começar o jogo, a temperatura no gramado, claro que a temperatura no estádio estava 33 graus, mas a temperatura no gramado, no sintético, estava marcando 50 graus. Sim, estava acompanhando pela televisão, não fui no jogo, mas um absurdo para um jogador de futebol que trabalha em alta sempre trabalhando forte. Eu vou pedir para o Pedro e para o Christian abrir a câmera, né? Pedro, só um minutinho aí para o nosso telespectador. Agora sim, obrigado. Trabalhando em alto nível, né, Daniel? Então fica difícil para jogar aquele horário com 40 graus no pé, não podendo molhar, que acontece de ter bolha. É difícil para o jogador. A gente fala, o jogador joga hoje, joga quarta, daí descansa. Mas a gente que conhece um pouco de futebol, a gente vê o futebol, sabe que não é fácil. Jogar num gramado daqueles lá, numa temperatura alta, poderia ter botado o jogo em outro horário, ou ter trocado com esse jogo do Grêmio hoje, botado o Grêmio ontem, né? E à noite São José Internacional. Porque fica difícil. É claro que prejudica os dois times, né? Não é só o Internacional. Mas o São José está acostumado a estar jogando lá. Já treina e joga direto. Já sabe como que funciona, né? Então, com certeza, pro lado do Internacional prejudicou mais, né? E essa arrancada, Cristiano, do São José, o São José treinado aí pelo Rafael Jaques, com 3 jogos difíceis nessa arrancada, acabou perdendo para o Aimoré em São Leopoldo, mas depois se recuperou, ganhou do Juventude em Caxias com gol do Vagnão de cabeça, e ontem fez 2-0 no Internacional, aí um resultado merecido do Zequinha. Eu tenho uma amizade com o Jax, a gente
Quando vou lá a gente conversa bastante, um trabalho sério, um trabalho bom, começo e início de carreira dele. Eu vi ele na sub-20 lá, vi no jogo que ele subiu para o profissional, a gente estava olhando ali no Aimoré, que ele falou, eu vou subir profissional, a gente deu os parabéns para ele, a gente fica feliz com essa juventude subindo, esses treinadores novos também sendo competentes e ver o Jacques fazendo um baita trabalho lá no São José. Né? Vocês da empresa Hansa Esportes estavam até o ano passado com o atacante, o Igor, no São José, não sei se continua. Isso. O Igor agora está no Cruzeiro. Está no Cruzeiro de Cachoeirinha daí. Isso, Perfeito. Além do jogo São José 2, Inter 0, ontem também Caxias 1, Avenida 0, o Pelotas e São Luís ficaram no 0-0 e Veranópolis e Aimoré 1-1 ontem à noite no estádio Antônio Davi Farina. Hoje às 20 horas na Arena, o Grêmio com a volta dos titulares, o Grêmio treinado pelo Renato Portaluppi recebe a equipe do Juventude. A classificação do Gauchão, após 3 rodadas, tem tem o Caxias liderando com 7 pontos, em segundo lugar o São José com meia dúzia. Em terceiro lugar, uma boa surpresa, uma agradável surpresa para o Vale dos Sinos, aí o Clube Esportivo Aimoré invicto com 5 pontos. Em quarto lugar, a equipe do Grêmio com 4, o Grêmio que joga hoje. Em quinto lugar, o Pelotas também tem 4. Em sexto lugar, o Esporte Clube Novo Hamburgo com 4. Olha só o anilado aí dentro do chamado G8. Em sétimo lugar, o Juventude com 3. Em oitavo lugar, fechando hoje, o G8, o Internacional com 3. Em nono lugar, com 2 pontos, Veranópolis e Avenida. E na zona de rebaixamento hoje, com 2 pontos também, o São Luís e o Brasil de Pelotas. Cristiano, alguma surpresa aí nessa classificação inicial do Campeonato Gaúcho após 3 rodadas? E eu ia te pedir também uma análise aí do trabalho do Fabiano Dykes, o Maninho, no Avenida, e o bom trabalho aí desenvolvido aí pelo treinador do Clube Esportivo Aimoré, que é o Gelson Conte. O Maninho é uma figura nossa, né? A gente diz aqui de Novo Hamburgo, né? A gente viu começar aí no Esperança, a gente viu... Saudosa equipe da Sociedade Esperança. Eu acompanhei bastante o jogo da Copinha do Avenida lá, a gente foi na final, a gente mantém contato, o Hans é muito amigo dele, sou admirador do trabalho dele, né? É um trabalho que a gente admira, porque reestruturou a Avenida, colocou a Avenida no lugar onde tem que estar, né, que é na primeira divisão. O Avenida que no ano passado, desculpa te interromper, ganhou tudo, foi bem no Campeonato Gaúcho, ganhou a Copa do segundo semestre, está aí na final da Recopa, né, o Avenida na Série D e na Copa do Brasil também. O Avenida esse ano, como a gente sabe que o calendário nosso aqui do Rio Grande do Sul é difícil para os clubes, o Avenida tem calendário o ano todo. Um dos únicos clubes que tem calendário o ano todo. Então, assim, só admiro o trabalho do Maninho, sou fã do trabalho dele, acompanho o trabalho dele, vejo ele, assim, um técnico promissor, um técnico que vai dar voos mais altos na carreira dele. Falando então da quarta rodada do Campeonato Gaúcho, a quarta rodada que terá na quarta-feira às 19h15, Veranópolis e Inter, 20h30, um grande jogo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo e Caxias, um clássico do interior gaúcho, às 20h30, Pelotas e São José, e às 20h30 o duelo do Avenida, do Fabiano, contra o Aimoré, do Gelson Conte. Na quinta-feira, 2 jogos. Outro grande clássico do interior gaúcho, Juventude Brasil de Pelotas, às 19 horas no Jacone, e às 21h15 na Arena, o Grêmio jogando mais uma vez em casa, hoje às 20 horas com o Juventude, e na quinta-feira às 21h15 tem Grêmio e São Luís, o São Luís treinado pelo Paulo Henrique Marques. Tem acompanhado também o São Luís, Cristiano? O São Luís mais de longe, a gente tem um menino que está lá junto com o Paulo Henrique, trabalhando lá, um goleiro, acompanho por ele, acompanhei alguns amistosos, a gente viu o time do São Luís jogar e era para estar melhor na tabela, né? Um time com vários nomes de peso, nomes de jogadores aí de a nível de Série B, de Série A, de Brasileirão, mas como a gente falou, né, Daniel, se vai se encaixando aí, vai se montando a briga para essa classificação momentânea do G8 aí vai melhorar. Até porque um campeonato na primeira fase de 11 rodadas, as equipes vão se entrosando mesmo ao longo do campeonato, né? Elas vão se entrosando na quarta, na quinta rodada aí para chegar a tentar a classificação, né? Tá certo.
E Cristiano, o futebol gaúcho, em especial a dupla Grenal, também tem a partir do mês de março a Libertadores que começou na última semana com as fases preliminares. No próximo dia 6 de março, o Internacional enfrenta alguma equipe da repescagem, possivelmente o São Paulo, e no dia 6 de março o Grêmio jogando fora lá na Argentina, diante do Rosário Central. Lembrando que os adversários do Inter, neste final de semana, se deram mal. O São Paulo, se for o São Paulo passar pelas duas fases iniciais da chamada pré-Libertadores, o São Paulo perdeu o clássico para o Santos do São Paulo por 2-0, e o River ontem no Campeonato Argentino perdeu para o Patronato em casa pelo placar de 3-1. Como é que você analisa os grupos aí da dupla Grenal? Teoricamente o Internacional no grupo A, no chamado grupo da morte, e o Grêmio no grupo H ali com também um rival argentino, que é a equipe do Rosário Central. A gente olha os nomes, né, Daniel? Por nome a gente vê que o Inter parece que vai pegar uma chave mais difícil, né? Com o River Plate, talvez o São Paulo, e a gente vê a equipe do Internacional decaindo do ano passado, né? Terminou muito bem, agora não está tão bem. A gente já está a especulação de treinador sair, fazer uma nova montagem, uma nova mini pré-temporada com um novo treinador, e o Grêmio com o time já mais encaixado, com alguns reforços mais de peso, né? Tipo com o Felipe Viseu, com o Montoya. E a gente vê que a chave do Grêmio pode ser um pouquinho mais fácil, mas dentro de campo já muda tudo, né? Dentro de campo, daqui a um pouco não é o que a gente pensa. Tá certo. E falando também de futebol gaúcho, no próximo dia 17 de fevereiro teremos o começo de outra competição tradicional aqui, que é a divisão de acesso, em especial para nós aqui da Grande Porto Alegre, o Cruzeiro de Cachoeirinha no grupo A e o Igrejinha no grupo B. Tens acompanhado também as equipes do acesso, Cristiano? Esse campeonato a gente acompanha bastante. A gente tem bastante meninos aí na formação já para disputar esse campeonato. A gente acompanha bastante o Cruzeiro, temos 2 atletas lá no Cruzeiro, o goleiro Guilherme Prez e o Igor Nobre, que tu tinha mencionado antes. É uma competição que eu gosto de assistir, uma competição que eu gosto de acompanhar, é uma competição com muitas equipes de tradição, inclusive, né? A gente vê hoje ali 4, 5 equipes que já jogaram muito a primeira divisão, e a gente sabe que só tem 2 vagas para subir, né? Apenas então, 2 vagas, hein? Vai ser uma competição bem acirrada também. Cristiano, te agradecendo então a tua participação aqui no Esporte na TV desta segunda-feira. As tuas considerações finais aí para o telespectador da Vale TV. Eu só que tenho a te agradecer. Quando o convite vier, com certeza prontamente atenderei. A gente fica à disposição. Quero te convidar para ir lá no escritório, tomar um café com a gente, conhecer nosso espaço lá, para nossa resenha do futebol lá. E agradecer a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. O Cristiano pode contar conosco aí. E o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta terça-feira, a partir das 19h30, sob o comando do nosso colega, o Jairo Cuba. O Jairo Cuba, que estará amanhã com toda a repercussão aí do Grêmio e Juventude hoje na Arena, e também já projetando a 4ª rodada do Gauchão, que já começa na próxima quarta-feira. A você de casa que nos acompanhou mais uma vez, o nosso muito obrigado, e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.